Boa noite a todos. Que Jesus, o Divino Mestre, ilumine a todos nós, trazendo bênçãos de paz e alegria. Hoje vamos falar sobre o tema Vida, Desafios e Soluções. É um tema bastante relacionado com o nosso dia a dia, com a nossa evolução, né? Com as coisas as quais nós fazemos, e um estudo que nos trará bastante visão, né, sobre essas finalidades da vida, o que é a vida, né, os desafios que ela traz a cada um de nós e as soluções, né, que nos traz a experiência, o amadurecimento para cada um de nós. E então nós perguntamos: o que é a vida? Esta é uma daquelas perguntas para a qual todos gostariam de encontrar a resposta. E com certeza, cada um de nós já pensou e tentou definir a vida. E com certeza também cada um de nós já se perguntou muitas e muitas vezes: por que tantas dificuldades? Por que tantos obstáculos? Tantos desafios em nossas vidas? Por que é tão difícil viver? Para não nos estendermos em demasia, se temos apenas algumas, né, ou aquelas que mais doem, que mais nos fazem sofrer, que é a falta de saúde, o desencarne de um ente querido ou alguém muito próximo a nós, os maus relacionamentos e assim por diante, né, etc, etc, né? Então, vida, né? Este assunto é primordial. Nossa vida, todas as vidas que nos rodeiam estão inseridas na vida, e é esta vida abrangente qual rio que contém e leva em si as demais vidas, o foco de nosso interesse. Ao buscarmos conhecê-la, nós construímos um caminho para entendermos melhor a nossa própria vida, a nossa existência. Uma outra grande verdade: por mais que busquemos um conceito que possa traduzir da melhor maneira possível tudo aquilo que significa vida, teremos dificuldades em encontrar. Então, como definir a vida? Torna-se fácil refletir sobre um assunto se simplificamos ao máximo o seu sentido. Assim, vejamos, quando vemos algo quieto, pensamos que ele está morto, né? Um leve movimento indica que nós nos equivocamos. É o mover de um corpo que define se ele está vivo. Assim, de maneira geral, podemos dizer que vida é movimento, é animação, né? Então é esta relação aí. Claro que mesmo assim, cada um de nós tem o seu jeito próprio de conceituar a vida. Filósofos, cientistas, religiosos, enfim, todos, cada um sob o seu ponto de vista, a definem como bem a entendem. De maneira geral, e para que entendamos mais facilmente, define-se a vida como um período construído entre o instante do nascimento e o do falecimento.
Alguém poeticamente a definiu assim: a vida é um mistério à espera de ser revelado. É um jogo a ser vencido, uma luta a ser enfrentada e, ao mesmo tempo, é a beleza à procura de elogios e a canção para ser cantada. Todos os dias a vida nos dá a oportunidade de transformar as nossas tristezas em alegrias, para que possamos realizar nossa missão e encontrarmos nosso objetivo. Pode-se afirmar que todos estão corretos em seus conceitos, porque cada pessoa, ou cada agremiação, ou cada grupo, ou cada segmento da sociedade, seja religioso, científico ou não, irá definir a vida de acordo com as suas percepções, sua emoção, sua capacidade cultural, suas necessidades, enfim. Só que sabemos também, muitos delas deixam de considerar um dos aspectos fundamentais da vida ou da existência, que é a sua finalidade e os seus objetivos. Para que, afinal, serve a vida? Para que vivemos? Por que estamos aqui? São perguntas para as quais devemos encontrar respostas, Fazermos uma análise mais profunda, E chegarmos talvez à conclusão de que a vida é uma experiência iluminativa que enfrenta inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, exigindo esforços bem direcionados a fim de os solucionar. Entendemos vida física como encarnação, aquele período em que o espírito encontra-se encarnado. E diz claramente, a vida é uma experiência iluminativa, conforme nós vemos lá no livro de Joana de Ângeles. E recorrendo ao livro dos Espíritos, em sua questão 132, encontramos qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos. E eles respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A doutrina espírita, apresentando ao mundo, por meio do trabalho da codificação realizada por Allan Kardec, com a autorização e auxílio dos espíritos superiores, veio mostrar ao mundo que existe um objetivo mais sério na vida, além da curtição dos prazeres e do simples deleite. A vida é uma oportunidade oferecida a cada um de nós, por Deus, nosso Pai, para o nosso crescimento espiritual. Assim, começamos a entender os motivos dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas dificuldades. Na verdade, todos esses percalços que encontramos na vida são oportunidades de crescimentos
convites ao nosso melhoramento. Não que estejamos fazendo apologia ao sofrimento. Claro que não é isso. Algumas pessoas, um tanto desinformadas, pensam e dizem isso a respeito da doutrina espírita. A doutrina espírita, como religião, é uma das que mais trabalham pela felicidade do homem, mostrando-lhes o caminho para chegar a ela. Mostra-nos que a infelicidade é criação desse mesmo homem, por meio de suas ações, e somente ele pode acabar com ela quando se prontificar a seguir as leis que levam a essa mesma felicidade que ele tanto procura. Só para que fique bem claro a este respeito, podemos dar um exemplo que melhor ilustrará a nossa posição sobre tal. Numa escola, o aluno fica sabendo que no próximo dia deverá fazer uma prova. Ele sofre, chora, fica angustiado, reclama dos professores, da escola, enfim. Pensa que todos querem o seu mal. Engana-se, pois a prova apenas tem o objetivo de medir o seu aprendizado e levá-lo a uma posição melhor. E o mesmo se dá em relação à vida. Os problemas, as dificuldades, os desafios que enfrentamos não são castigos, são oportunidades de medir o nosso aprendizado. O aluno que passa na prova chega mais rápido ao seu objetivo final. O espírito que enfrenta com altivez e coragem os seus desafios, vencendo-os, usufrui mais rapidamente da felicidade prometida por Jesus. Felicidade é esta destinada aos bem-aventurados, porque eles já foram aprovados, concluíram os seus aprendizados, conforme assevera o Mestre Jesus. Bem-aventurança significa felicidade. No capítulo 5 de São Mateus, o Sermão da Montanha, o Senhor promete a felicidade aos que vivem como filhos de Deus e aponta alguns traços que devem ter para refletirem o modo de ser de Cristo e procurarem viver como o mesmo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, vos perseguirem e disserem falsamente toda a espécie de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois também assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É evidente que nas bem-aventuranças o Senhor quer estabelecer um contraste. Proclama abençoado um modo de ser que, encarado com os olhos
demasiados humanos, mais pareceria uma desgraça. A moral cristã entronca com a moral natural e leva à sua plenitude. Mas assim como a moral natural não é um simples prolongamento da conduta animal, porque há um dado novo, que é a inteligência. As bem-aventuranças manifestam os frutos da transformação que deve se realizar na vida do espírito. Diante do exposto, perguntamos: como nós portamos diante dos testes que surgem em nossa caminhada? Sabemos que em nossas vidas, diariamente, estamos nos deparando com as dificuldades. Resolvemos um problema e já temos outro adiante. O grande lance é que, diante dessas dificuldades, cada um de nós reage de uma maneira diferente, mas dificilmente aceitamos bem os testes em nossas vidas. Há um ditado bem interessante que diz: o bom cabrito não berra. Expressa ela uma grande verdade em sua simplicidade. O espírito, em sua caminhada evolutiva rumo ao crescimento, depara-se com testemunhos que o assustam. Se for um espírito já amadurecido, considera cada vitória como uma oportunidade de evolução que o colocará diante de um novo desafio. Cada etapa é construída de uma escala de valores que tem um grande significado para nós. Ultrapassada uma dessas fases, surgirá outra que exigirá novos esforços e assim sucessivamente. Agora, se este espírito ainda não tiver desenvolvido a escala de autodescobrimento, de maturidade, mergulhará nos complexos dramas do desequilíbrio e se perderá nos caminhos escuros das paixões e dos tormentos que o deixarão alienado. E então surgirão grandes problemas para esse espírito. Entre os grandes problemas que perturbam a humanidade estão aqueles relacionados à mente, ao psicológico. A fim de solucionar suas dúvidas e problemas relacionados à mente e, consequentemente, à sua qualidade de vida, o homem buscou alternativas e mecanismos, caminhos que muitas vezes foram criados por ele. Assim surgiram as ciências da mente, a psicologia, a psiquiatria, entre outras. A psicologia é uma ciência que se propõe ao estudo do comportamento humano e dos processos psíquicos. Para isso, ela estuda as vias de sua evolução, os mecanismos que lhe servem de base e descreve as mudanças que ocorrem nessa atividade nos estados patológicos. A psiquiatria trata clinicamente as doenças mentais e alterações de comportamento. Ocorre que estas ciências, todas elas dignas de nosso respeito, quando tratam do homem, consideram apenas o aspecto físico. Acreditam que o homem é apenas o corpo, diferentemente da religião que acredita haver no homem duas forças, o corpo e a alma, trabalhando conjuntamente. Ainda aí há um pequeno ponto de discordância com aquilo que nos mostra a doutrina espírita. Diz ela: o homem é formado de três partes essenciais: o corpo, o espírito
e o perispírito, que é o responsável pela ligação entre os dois primeiros, né? Que é entre o espírito e o corpo. Tudo o que ocorre com o corpo reflete diretamente no espírito e, mais ainda, tudo o que acontece com o espírito refletirá intensivamente no corpo. Quando o espírito está bem, o corpo está bem. Mente sã em corpo são é o velho ditado. Dentre os muitos problemas que o homem enfrenta em sua vida, podemos falar daqueles que afetam a mente, os distúrbios mentais, as fobias, os medos, os traumas, a loucura e tudo que se relaciona ao gênero. Também devemos considerar que muitos desses males terão suas origens encontradas em vidas passadas, já que também sabemos a vida do espírito não é apenas essa. Um dos ensinamentos trazido pela doutrina espírita é essa, a pré-existência e sobrevivência do espírito que é imortal, que já existia antes dessa encarnação e continuará existindo após esta vida. Assim, levará consigo em sua bagagem tudo o que lhe é próprio, os conhecimentos, qualidades, defeitos, sentimentos e suas emoções. Tudo isso se transforma nos famosos transtornos mentais. Os transtornos mentais ou de comportamento são uma série de distúrbios que, embora apresentem uma série de sintomas, geralmente se caracteriza por uma combinação de ideias, emoções, comportamentos e relacionamentos anormais para consigo próprio e para com outras pessoas. São exemplos de transtornos mentais e de comportamento a esquizofrenia, a depressão, o retardo mental e os transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas. Claro que estamos nos perguntando, onde será que isso vai nos levar? Sabemos que o homem é um ser sociável, que foi criado para viver em grupo, pois sozinho o homem não consegue viver. Mas nessa vida, em sociedade, enfrentando a agressividade do outro, o melindre, as queixas e tudo o que pode acontecer de negativo nesses relacionamentos, o homem guarda em si os conflitos. Conflitos esses que irão atormentá-lo continuamente. É claro que o continuadamente aqui será considerado apenas em se tratando da possibilidade desse mesmo homem não querer resolver os seus conflitos, não querer enfrentá-los. E esse é um dos objetivos do nosso trabalho, mostrar que podemos e devemos vencer nossos medos, nossos conflitos, nossos problemas. Nessa relação de troca que a vida em sociedade nos impõe, vão ficando resquícios em nós, resquícios que podem ser positivos ou negativos e que serão guardados em nossos arquivos mentais. A nossa mente é como se fosse um grande arquivo e nela vamos guardando tudo o que acontece em nossas vidas, as boas recordações, os bons acontecimentos. Fazemos questões de tê-los sempre ao nosso alcance, nas primeiras gavetas do nosso arquivo. Já o mesmo não acontece com as más recordações. Assim, fazemos questão de apagá-las, ou melhor, escondê-las, mantendo-as nas gavetas mais distantes e que quase não serão utilizadas por nós.
aquela briga com o vizinho, a raiva do nosso chefe, a discussão com o marido ou com a esposa, as desconfianças, os ódios, as malquerenças, enfim. E tudo isso começa a refletir em nosso comportamento como conflitos mal resolvidos, emoções mal resolvidas. Também, mais uma vez, não nos esqueçamos de considerar as emoções mal resolvidas que ficaram no passado, que estão registradas na mente. E a mente registra tudo o que é do espírito. Se não encontrarmos a causa para um determinado mal nesta existência, com certeza será de uma existência passada ou anterior, necessitando de corrigenda. Uma dor de cabeça, um mal-estar repentino, e isso fica em nós, nos perturbando, aumentando a cada dia, piorando a situação. Nessas situações, buscamos os recursos da medicina. São receitados os remédios que cuidarão do corpo. E se o problema não está no corpo, não será resolvido ou solucionado. Pois tais problemas serão apenas o efeito. A causa continuará agindo em nós, pois não foi solucionada, porque está lá no fundo, né? Lá no eu, lá no espírito. A ciência não consegue resolver os problemas da alma, apenas os do corpo físico. E se somos algo mais que somente o corpo, quem cuidará de nossas almas? As ciências da Terra, por um longo tempo, tentaram nos fazer acreditar que éramos apenas inteligência. Fomos preparados para viver em um mundo onde aqueles que com superinteligência eram preparados para solucionar todas as situações difíceis que surgissem em nossos caminhos. Porém, logo perceberam que havia algo mais. A emoção. Também se percebeu que apenas a emoção não bastava. Necessário o equilíbrio entre a inteligência e a emoção. Ou seja, aquilo que já nos ensina a doutrina espírita. O espírito evolui em dois aspectos, na razão e no sentimento, na inteligência e no amor, intelectualmente e moralmente. Surge a necessidade de aprendermos a trabalharmos as nossas emoções, e aí começam a fazer mais sentido as palavras de Jesus quando nos recomendava o perdão, o amor ao próximo e tudo mais, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a vida em abundância que Jesus nos pode proporcionar está relativamente ligada à nossa capacidade de perdoar. Ninguém pode ser feliz com o coração cheio de mágoas ou ressentimentos. Pode parecer conversa de religioso, mas alguns setores da psicoterapia já admitem tal necessidade. O psicoterapeuta Luiz Kruschner, autor do livro Bastidores do Amor, fala sobre amor, dor, raiva e perdão. Perdoar alivia, diminui o sofrimento e melhora as qualidades de vida, nos diz ele. Mas algumas coisas são imperdoáveis. É preciso respeitar os limites de cada um. O perdão é uma doação que você faz a alguém que talvez nem mereça,
mas no fundo é uma doação que você faz a si mesmo, porque é você que perdoando quem se liberta. Façamos uma proposta conosco mesmo. Passemos uma borracha em todos os sentimentos de mágoa que ainda temos. Libertemo-nos do ódio, expulsemos a mágoa, perdoemos os nossos ofensores e a nós mesmos, pois todos nós necessitamos do perdão de Deus, ensinado por Jesus na oração do Pai Nosso. Se Deus, a suprema bondade, compreende nossos erros, por que não haveríamos de entender os erros alheios? Experimente perdoar, pois quem aprender a perdoar jamais se esquecerá, por sentir os efeitos da felicidade que advém deste fato. Quando somos machucados em nosso íntimo, em nossa alma, em nossos sentimentos, tendemos a manter a raiva dentro de nós. E isso só faz crescer a mágoa e afastar as pessoas. Podemos e devemos entender que pode parar de doer se formos capazes de perdoar. É difícil para você perdoar? Quem se sente incapaz de perdoar acaba focando sua atenção em quem ou no que feriu, e isso faz muito mal. É como se a raiva sentida permanecesse presente. Não perdoar é manter o papel de vítima que não permite o crescimento. É manter a raiva, mágoa, o rancor, pois mantém uma situação do passado que influencia o presente. Mas o que é o perdão? A palavra grega, traduzida como perdoar, significa literalmente cancelar. Mas quando os fatos foram dolorosos demais, nunca vão embora da memória. Entretanto, a pessoa pode se lembrar do apoio que obteve no momento da dor e fazer com que esse apoio minimize a lembrança dolorosa. Ou ainda, perceber o que aprendeu com a situação, mas vale lembrar que perdoar não significa necessariamente esquecer a mágoa e aceitar o que foi feito, mas sim superar, elevar, ver por outro ponto de vista e valores e praticar a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. A opção é nossa, mas devemos nos lembrar que toda situação mal resolvida gera sentimentos negativos e podem se tornar um inferno particular. É o perdão que permite que um casamento não acabe, que uma amizade tenha continuidade depois de um conflito, ou que as relações de trabalho sobrevivam em meio aos desentendimentos que costumam ocorrer em ambiente profissional. Já está mais do que comprovado que acumular sentimentos negativos compromete a saúde física e mental, desencadeando não só conflitos psicológicos, mas também muitas doenças. O perdão requer autoconhecimento, inteligência emocional e responsabilidade, humildade e deve ser praticado entre aqueles que se amam. Estas, em sua maioria, são palavras proferidas por profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, enfim, que apenas confirmam aquilo que o Mestre Jesus, o maior psicólogo que o mundo já teve notícia, já nos dissera. Concluímos então que o perdão é o remédio, a solução. E para chegarmos a essa terapia, necessário se faz que
nos conheçamos, que tenhamos coragem de limpar os nossos arquivos e a necessidade do autoconhecimento. Só podemos eliminar a sujeira de uma casa se tivermos a coragem de arrastar os móveis para poder saber onde a sujeira está. Assim, apresentamos a meditação e a visualização como recursos que vão favorecer o autoencontro e a autorrealização, proporcionando pensamento bem direcionado no processo evolutivo do ser que se planifica e se torna uno com Deus. Cada um deve procurar o melhor meio de fazer a sua meditação. O ideal é que busquemos elevar os nossos pensamentos, limpando-os de tudo aquilo que nos perturba, procurando localizar o problema a fim de resolvê-lo. Como o nosso tempo é por demais curto, recomendamos a leitura do capítulo 11 do livro Vida, Desafios e Soluções de Joana de Ângeles, a fim de um melhor entendimento da vida. E nós agora vamos falar, sobre algo, que está aí dentro dos ditames espíritas, Então, que se intitula O Trem da Vida. Um amigo falou-me de um livro que comparava a vida a uma viagem de trem, uma comparação extremamente interessante quando bem interpretada. Isso mesmo, a vida não passa de uma viagem de trem cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em outros. Quando nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre nessa viagem conosco. Nossos pais, infelizmente isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão e nos deixarão órfãos de seu caminho, de seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Mas isso não impede que durante a viagem pessoas interessantes e que virão a ser super especiais para nós embarquem. Chegam nossos irmãos, amigos e amores maravilhosos. Muitas pessoas tomam esse trem apenas a passeio. Outros encontrarão nessa viagem muitas tristezas. Ainda outros circularão pelo trem, prontos a ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos passam por ele de uma forma que, quando desocupam seu assento, ninguém nem sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Assim, somos obrigados a fazer esse trajeto separados deles, o que não nos impede, é claro, que durante a viagem atravessemos com grande dificuldade nosso vagão e cheguemos até eles. Só que, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já terá alguém ocupando aquele lugar. Não importa, é assim a viagem cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém jamais retornos. Façamos esta viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tiverem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso, porque nós também fraquejaremos muitas vezes e com certeza haverá alguém que nos entenderá. Amigos, façamos com que a nossa estada
nesse trem seja tranquila, que tenha valido a pena e que quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem. E assim, meus queridos amigos, nós vamos terminando a nossa palestra, o nosso estudo da noite de hoje. Pedimos a Deus, a Jesus, nosso divino mestre e grande amigo, e a toda a espiritualidade amiga que traga paz, luz e misericórdia para todo o planeta Terra e para todos os seres da criação, e que essa paz permaneça hoje e sempre em nossas vidas. Que assim seja.